Olá! Gostaria de dar as boas-vindas a você que está aqui nos acompanhando neste momento a respeito do convite que nós fizemos sobre o bate-papo que nós teremos com a especialista em mapeamento comportamental, Gisele Garcia. Quero dizer já de antemão, os assuntos que nós trataremos aqui, com certeza, vão agregar muito no seu campo pessoal e no seu campo profissional. A Gisele, né, depois ela vai falar um pouco sobre ela também. Ela é uma expert, ela é uma especialista em mapeamento comportamental. Depois de muito nós termos insistido para que ela fizesse essa entrevista conosco, fizesse esse bate-papo conosco, ela, enfim, conseguiu ajustar a sua agenda, está aqui conosco. Gisele, é um prazer tê-la aqui, tá? Seja muito bem-vinda aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Sena, eu sou presidente da EBRA. Né? A EBRA é uma escola que trabalha com treinamentos e cursos na área de desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma vertente na área do desenvolvimento humano, que é o mapeamento comportamental e todo o conjunto de ferramentas e abordagens que se desdobram dentro da área de atuação deste profissional. Mas antes de a gente dar início a esse assunto, né, para saber quais são as áreas de atuação desse profissional, deixa eu primeiro apresentar aqui o excelente currículo que a Gisele tem. A Gisele é uma profissional que está já há muito tempo no mercado. Ela é especialista e trainer em mapeamento comportamental, já formou centenas de analistas por todo o Brasil, tem MBA em Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva, curso MBA em Gestão de Pessoas por Competência, Indicadores e Coaching, é professora de pós-graduação, facilitadora da metodologia Lego Serious Play e diretora de jogos corporativos da Abrap Coach. Nosso tema de hoje é quais as áreas de atuação do especialista em mapeamento comportamental. Roda a vinheta aí para nós. Bem, vamos direto ao assunto. Estamos aqui com Gisele Garcia. Gisele, seja muito bem-vinda. Oi, Thiago, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com a EBRA, com todos que estão seguindo a EBRA. Obrigada pelo convite. Enfim, consegui ajustar minha agenda. E aí, tá finzinho já do ano, mas ainda bem que deu certo, né, Thiago? Uma honra estar aqui falando com você. Te admiro demais, viu? Obrigado, Gisele. Satisfação enorme tê-la conosco. Tenho certeza que as pessoas aqui estão bem ansiosas para te ouvir, para aprender, né, com a sua experiência, com o seu conhecimento. E eu vou começar aqui, né, fazendo uma pergunta direta para você, uma pergunta básica, que é, Gisele, o que é um especialista, né, em mapeamento comportamental? Tiago, né, quem se torna um especialista em mapeamento comportamental, ele consegue mapear a parte comportamental do ser humano de uma forma que a gente consegue observar as emoções, observar aquilo que ele tem mais habilidade ou não em fazer alguma coisa, como que ele expressa, né, as suas facilidades, as suas dificuldades, aquilo que a gente consegue enxergar. Então, esse especialista, ele tem ferramentas, ele consegue fazer todo... Eu digo que ele consegue saber o manual de instruções do seu cliente, para ter assertividade em ajudá-lo naquilo que ele necessita. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais para que as pessoas possam entender onde que chega, né, as áreas de atuação desse especialista em mapeamento comportamental. Eu digo que, Thiago, assim, é a base, é a raiz, tá? Para qualquer processo, para qualquer atuação, né? Qualquer área que nós vamos falar aqui, o mapeamento, ele é a porta de entrada. Então, é imprescindível que as pessoas saibam sobre mapeamento comportamental. Perfeito. Gisele, me fala um pouco assim, porque essa palavra mapeamento comportamental tem alguma coisa a ver com identificação?
com investigação? Como é que é isso? Exatamente, Tiago. A gente investiga um pouquinho por meio de relatórios, né, de assessments, o comportamento do ser humano. Então, a gente consegue mapear um pouquinho. Olha só que interessante. Aquele tem mais habilidades para isso, ele tem mais dificuldades para aquilo. Então, a gente consegue fazer todo um mapa dele para que ele consiga se enxergar de uma forma muito mais fácil. Falar, olha, agora eu entendo como eu funciono, né? Olha, tá aqui todo o meu mapa, né? Do meu mapa de comportamento. É justamente isso. A gente consegue pegar várias facetas dele. Lembrando que é observável, tá, Thiago? A gente não está entrando aqui no mundo psíquico dele. Não é isso. Mapeamento comportamental é aquilo que a gente pode observar apenas assim, de ladinho ali, observando a pessoa. Mas lógico que a gente tem ferramentas profundas para ajudar nesse mapeamento total. Gisele, você falou aqui, já veio minha mente aqui, já começou a produzir alguns insights. Uma coisa muito interessante que você falou uma vez, quando a gente estava falando sobre o mapeamento comportamental, é que o mapeamento ele é muito importante porque é justamente o ponto que você vai identificar onde a pessoa está, para a partir daquele ponto ela começar a evoluir. Porque se a pessoa não sabe onde ela está, como que ela vai, então, colocar ferramentas, incrementos na vida dela para poder passar para a próxima fase, né? Exatamente. Agora, olha só que interessante. A maioria de nós queremos algo, né? Eu acho que se não todos, né? Nós sonhamos em conquistar algo, em ter algo, em ser outra pessoa, assim, ser diferente. Não estou satisfeita comigo, quero mudar. Todo mundo passa por isso. Mas aí é que tá a pegada. Quando a pessoa ela não se conhece, ela não sabe, né, toda a sua estrutura de funcionamento, ela muitas vezes tenta, mas não dá conta de continuar. Ou ela tenta de uma forma que não é a melhor forma para ela. Então, ele simplesmente já vai direto na ação do desenvolvimento, mas antes, se eu não sei a minha estrutura, como eu funciono, não tem como dar certo, tá? Ou vai ser muito penoso, muito desgastante, muita energia gasta, e aí geralmente a pessoa vai desistir. E nós temos aí, né, famoso início de ano, né, Tiago? Muitos sonhos, muitas promessas. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou aprender uma língua nova, esse ano vai ser diferente. E por que que não é? Não é, muitas pessoas elas tentam mesmo de coração, né, com a melhor intenção, elas tentam, mas não conseguem. Por quê? Porque a grande maioria, porque não se conhece, não entende sua estrutura. Por isso a importância do mapeamento. E aí depois, né, nós vamos falar um pouquinho aí dos nichos para as pessoas entenderem que é em todas as áreas essa importância do mapeamento. Perfeito. Eu gosto muito de trabalhar a questão de saber onde nós estamos para poder gerar depois um plano de desenvolvimento em cima daquilo. Né? Então, aí o plano, Thiago, de desenvolvimento será bem assertivo, porque ele será alinhado com aquilo que você é, com aquilo que você funciona. E não simplesmente o meu plano não vai ser, pode ser que não sirva para você, né, Thiago? Porque nós somos diferentes. Então é isso que as pessoas. Só que muita gente quer copiar. Tudo bem que a gente pode modelar, mas se eu entendo aquilo como eu funciono, eu vou pegar talvez algumas partezinhas de um, pego outras de outro, né? Mas eu vou fazer o meu plano assertivo para que eu consiga realizar, alcançar o meu sonho. É realmente do ponto A para o ponto B, mas de forma estratégica, de forma realmente construtiva, de forma que realmente vai dar certo aquele resultado. Perfeito. Depois eu quero ouvir mais sobre esse plano aí de desenvolvimento aí, se eu poder falar mais, né? Mas com assim, para a gente ir por assim, abrindo as caixinhas de uma forma bem simplificada e propiciando assim um entendimento para todos que estão ouvindo essa conversa, eu queria que você falasse um pouco agora sobre quais seriam os nichos de atuação deste profissional. Thiago, são muitos. Eu falo assim, tem um ser humaninho lá, dá para atuar.
Mas vamos elucidar, né, para as pessoas aqui. Então, quem quer se especializar, né, ser um especialista em mapeamento comportamental, tem muitas áreas carentes, né? Muitas áreas necessitando da ajuda desse profissional. Então, vamos começar pelo relacionamento, né? Vamos falar entre casais, começar por aqui, ó. Casamento, gente. Como é fundamental trabalhar o mapeamento comportamental no casamento. Eu falo ainda mais, né, Thiago? Muito antes de casar ainda, se possível, viu? Tá noivo, tá namorando, já começa a fazer o mapeamento comportamental. Por que isso? Porque a pessoa A vai se entender, a pessoa B vai se entender e juntos eles vão conseguir entender como cada um funciona. Sabe qual que é um dos que eu vejo o maior problema nisso e aconteceu comigo lá no passado, Thiago, com o meu casamento? Porque quando a gente não entende que existem diferenças e que tá tudo bem ser diferente, olha que interessante, deixa eu ir um pouquinho mais lá atrás. Quando a gente tá apaixonada por alguém, a gente geralmente se apaixona pelas diferenças da pessoa. Nossa, como é que aquela pessoa é daquela forma? Eu já não sou assim. Isso me atrai, tá? Tô falando aqui no modo geral, tá? Não. E aí, essas diferenças no início são maravilhosas. Só que quando casa, Thiago, aquelas diferenças do meu parceiro, da minha parceira, pode começar a me incomodar. E isso aconteceu no meu casamento. Porque para mim, Thiago, lá atrás, na minha visão, a maneira que eu era a melhor forma de ser. Então eu queria que meu marido fosse igual a mim. Então eu queria trazer o meu marido para o meu mundo e da mesma forma meu marido não aceitava tipos de comportamento, meus comportamentos. Começou também para ele que era tão bonito no início, opa, pera lá, não é bem assim. E aí entra as faíscas na comunicação, no relacionamento, isso pode acabar com o casamento, tá, Thiago? Infelizmente. Então, agora, depois que eu e meu marido passamos por esse mapeamento comportamental, nosso casamento tem um marco, é antes e depois disso, pode ter certeza, né? Então, por quê? Porque as pessoas se conhecem, as pessoas começam a entender e respeitar as diferenças, e elas potencializam as diferenças da outra. Então, é bem interessante trabalhar. Então, se um profissional trabalha nesse nicho de relacionamento, é fundamental que tenha esse mapeamento antes. E isso também os pais vão entender para os filhos, tá? Os filhos com os pais, com os amigos, os relacionamentos, faz toda a diferença. Um outro nicho, tudo bem? Posso falar por outro nicho aqui, Thiago? Pode, fala aí que depois a gente vai recapitulando aí, que eu quero saber mais a respeito desse nicho de relacionamentos aí. Tá, se quiser fazer alguma pergunta agora, você pode interromper, porque eu falo demais, gente. Então tá bom. Então eu acredito que as pessoas que estão ouvindo aqui devem estar bem aguçadas, né, em querer saber mais sobre os relacionamentos, que é um tema assim que envolve todas as pessoas. Afinal de contas, nós somos seres sociáveis, né? Todos temos problemas de relacionamentos e precisamos harmonizar, dependendo do relacionamento, se é conjugal, se é interpessoal ali na relação de trabalho, enfim. Minha pergunta é a seguinte, Gisele, como na prática as ferramentas que o especialista em mapeamento comportamental ele possui, que tipo de ferramentas ele pode aplicar, por exemplo, num relacionamento, para que esse relacionamento ele se transforme, ele melhore, ele entre em harmonia? Você poderia citar um exemplo? Sim, olha só, uma das ferramentas que a gente utiliza, uma coisa para ficar bem claro aqui, Thiago, eu não utilizo apenas uma ferramenta para mapear o comportamento, tá? Eu utilizo várias ferramentas, porque apenas uma ferramenta, ela é extremamente importante, mas para identificar uma partezinha daquela pessoa, é como se fosse uma quebrinha uma pecinha do quebra-cabeça daquela pessoa. Então, eu utilizo uma ferramenta para ver mais uma partezinha, depois eu utilizo uma outra ferramenta para ver outra partezinha da pessoa e assim sucessivamente. E isso traz um mapeamento comportamental muito mais apurado, tá? Então, que as pessoas entendam que não é apenas um. Mas uma das ferramentas, né, que a gente utiliza é o DISC. Sem sombra de dúvidas, ele é maravilhoso. O DISC, para quem não conhece, né, o DISC, a gente consegue identificar 4 tipos de comportamento de uma pessoa.
Não vai dar para a gente explicar tudo aqui, né, Thiago? Depois vocês acompanham os outros vídeos lá, também no meu canal, para vocês entenderem um pouquinho mais. Mas a gente, como diz, que a gente está vendo a parte comportamental dessa pessoa. Se essa pessoa ela é mais quietinha, se essa pessoa é mais agitada, se a pessoa gosta de muito detalhismo, se essa pessoa gosta muito de conversar, tagarelar demais, né? Então a gente consegue verificar um pouquinho. Lembrando, Thiago, para que as pessoas saibam, nós temos todos os perfis, tá? Os 4 perfis. Só para elucidar rapidamente, né? Nós temos o D do DISC, que é de dominante, o I do DISC, que é do influente, o S do DISC, que a gente traduziu, é do inglês, né? Nós traduzimos para o português, que é o steadiness, e a gente traduziu como estável, e nós temos o C, que é de consensual, do inglês, que foi traduzido para analítico, tá? Então, nós temos esses 4 perfis, só que alguns são mais acentuados do que outros, alguns, né, estão mais ali predominando, né, o comportamento, e isso faz toda a diferença para entender se aquela pessoa, vamos supor que né, a esposa é super agitada, gosta de fazer coisas diferentes o tempo todo, e geralmente ela é mais pro dominante, pro influente. E aí ela tem um marido que geralmente é mais estável, analítico, pode ser mais calado, mais quieto, vamos ficar em casa, tá tudo bem, né? Então, isso, quando se conhecem os perfis, eles podem também estar ajustando se tiver no excesso. Porque, Thiago, todos os perfis são maravilhosos, mas todos, se tiverem no excesso, vai trazer um comportamento ruim. Então, às vezes, é isso que a gente ajuda, que o profissional vai poder ajudar nos relacionamentos, identificar se está no excesso, se não está no excesso, como que pode desenvolver aquele comportamento que não está tão legal no casamento, o que pode fortalecer, o que pode ser lapidado. Então, uma das ferramentas são essas, mas a gente usa outras ferramentas. Quer que eu fale um pouquinho sobre as outras ou não precisa agora, Thiago? Não, fica à vontade. Se tiver Uma outra ferramenta. Aí... Deixa eu dar um spoiler só de mais uma, deixa o pessoal que fica na curiosidade, né? Uma das outras ferramentas que a gente utiliza são as forças pessoais. Entender quais são as minhas forças de caráter. Olha que interessante, Thiago. Entender aquilo, sabe, que é a minha identidade de vida. E isso faz a diferença para que eu possa entender, no caso, o exemplo do meu esposo. Quando eu não entendia as forças de vida dele, aí eu reclamava, Thiago. Eu falava, isso é absurdo que você está fazendo. Essa sua atitude não tem nada a ver. E tinha tudo a ver, porque eu não entendia as forças de caráter dele. E quando eu tenho as minhas, e ele não, entre aspas, né, inconsciente, não respeitava as minhas. Thiago, foi só descobrir que a gente conseguiu, agora admira a força do outro, e sabe por que é legal entender a força de vida do outro, né, e a sua? Porque você começa a ter uma admiração pela pessoa, fala, caramba, realmente é ela, olha as forças que ela expressa no dia a dia, é incrível. Então, isso porque tem outras tantas ferramentas que a gente utiliza para compor todo esse mapeamento. Então, para começar para a gente, né, uma coisa que é importante para as pessoas entenderem, Thiago, que o mapeamento começa primeiro aqui, ó, em mim. Não adianta falar, eu preciso fazer isso para o fulano. Não, primeiro faça para você. Depois que você entende você, fica muito mais fácil para a gente daí fazer com o outro, né? E aí, então, fica essa minha dica aí. Todo mundo precisa passar por isso, vai ser bem importante. Gisele, você falou uma coisa muito interessante, porque a gente, assim, o ser humano, de um modo geral, ele costuma fazer muito julgamento das coisas, né? Então, acaba sempre observando o que está do lado de fora, ele não olha para dentro, ele não olha para ele, não faz o autoexame, e ainda por cima, o ser humano, de um modo geral, né, ele é crítico, ele não consegue ver o lado positivo, e com essa ferramenta aí, o DISC, né, a gente consegue ver que as pessoas têm qualidades, que elas têm caráter, que elas têm forças pessoais, e, de fato, isso realmente faz a diferença na hora de você estar do lado de uma pessoa, porque você reconhece isso, né? Isso se torna consciente para você, né? Bacana isso. É incrível, Thiago. Eu lembro, assim, lá no início do meu relacionamento, como
tudo que me atraiu no meu esposo, depois eu comecei a criticar por ele ser daquela forma, não entendendo, porque está no dia a dia. E hoje eu valorizo, eu admiro demais essas diferenças que tanto me irritavam. Mas me irritavam porque eu não tinha essa consciência. Depois do mapeamento, parece que meus olhos se abriram. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Por que eu só estava focando naquilo que me irritava, naquilo que era ruim dele? Não, eu mudei. Eu comecei a admirar, focar nas qualidades. Lógico, pessoal, todos nós temos defeitos, todos nós temos algum comportamento que desagrada. Mas isso a gente vai ajustando. Agora, quando a gente começa a focar naquilo que é bom, nas virtudes, nos comportamentos interessantíssimos que a outra pessoa possui, que se expressa, aí fica, a nossa mente muda, Thiago, né? Nosso olhar, nosso amor aumentou 1000 vezes mais. Só Bacana, mudando o meu olhar para ele, né? Poderia dizer, então, que a primeira coisa que o mapeamento comportamental faz é mudança de foco, né? Muda o foco. De foco. Muda completamente. Perfeito. Eu sou experiência viva disso, viu, gente? Se eu mudei, todo mundo pode mudar, Thiago. Por isso que eu resolvi trabalhar, né? Me especializar cada vez mais nisso, porque, gente, eu fui a transformação. Prova viva. Eu primeiro, depois meu casamento, os meus familiares e depois os atendimentos que eu fui fazendo. Então, sou prova viva disso. Perfeito. Gisele, e além dos relacionamentos, né, da vida pessoal, que é o que a gente estava falando aqui, quais outros segmentos esse especialista pode contribuir com a sua competência? Quais seriam os outros segmentos? Olha, vou falar mais um aqui, assim, que é extremamente importante dentro das organizações, né, Thiago? E aí, dentro das organizações, tem um mundo para ser trabalhado. Porque, vamos começar assim, olha, processo seletivo. Thiago, como é importante, as pessoas, eu não vou generalizar, mas infelizmente, muitas das empresas acabam só se atentando, e olhe lá, Thiago, né, para a parte técnica daquela atuação do profissional. E esquece a parte comportamental. Só que, gente, o nosso comportamento é expressado no trabalho o tempo todo. Né? E aí a gente vê pesquisas falando que as demissões, né, 80%, não é pela habilidade técnica ou pela falta de habilidade técnica, é sim pela falta de habilidade comportamental. Só que, infelizmente, a maioria das empresas não tem atenção para o comportamento. Então, você já, na parte de processo seletivo, você já entender qual é o comportamento que você quer para aquele cargo. Já selecionar as pessoas com aquele comportamento, mais habilidade técnica, a assertividade que essa pessoa vai se dar bem nessa área é muito alta. Então, isso diminui o turnover, né? A rotatividade dentro da organização. E a gente sabe que, gente, quanto mais eu demito contrato, olha o dinheiro que se gasta nisso. É muito, né? Assim, é muito alta essa despesa para a empresa. Então, não é legal. Então, se a gente começar pelo recrutamento e seleção, já vai fazer uma grande diferença. Então, quem trabalha nessa área tem um nicho aí enorme para ser desenvolvido. As empresas estão carentes disso. Outro nicho para se trabalhar, Thiago, ainda falando, desculpa, dentro das empresas, é trabalhar com os times. É colocar as pessoas certas nos lugares certos, de repente. É trabalhar assim, qual que vamos supor, no time de vendas, qual é o tipo de comportamento que é exigido para esse time de vendas? E a gente consegue entender quem está fora daquele comportamento que é tanto desejado, para que ele possa performar melhor. E isso dá para identificar. E a gente consegue trabalhar, então, para ser uma equipe de alta performance. Líderes. Quantos líderes caíram de paraquedas, né, na liderança? Quantos líderes não sabem nem como conversar com o seu colaborador, com o seu liderado? A liderança, ela é fundamental que se trabalhe comportamentos. Por quê, Thiago? Olha só que interessante. Nós vamos voltar aqui. Peraí. Vamos voltar aqui para falar um pouquinho do DISC. Cada comportamento se expressa de uma forma. Se ele se expressa de uma forma, ele também entende de uma forma.
E aí o líder, supondo que tem 20 colaboradores, e o líder, supondo que ele é um dominante. A forma que eu predomino no meu perfil comportamental é a forma que eu falo com as pessoas. Mas aí é que tá, Thiago. Será que a forma vamos supor que eu seja dominante. Vou falar com dominante para todos os perfis? Será que os outros perfis vão entender? Eles vão captar aquela mensagem? Provavelmente não. Eu gosto de dar um exemplo aqui. Imagine assim, né? Eu estou falando japonês com a minha equipe, mas ele só entende português. Como é que eu vou ter ali acessá-los nessa minha linguagem? Então, o líder, ele precisa saber as 4 linguagens, aí, 4 idiomas dos perfis para poder falar com a equipe. Posso dar um exemplo, Thiago, que eu adoro, que foi muito bacana? Fique à vontade. Então, eu vou dar um exemplo que foi muito interessante, gente. Eu estava atendendo uma empresa que eles eram vendedores de call center, mas na verdade era venda de cursos, né? Ficar ligando, olha, tem um curso aqui para te oferecer. E entrou, geralmente, era assim, né? Faca na caveira, tem que ser rápido, tem que ser ágil, não pode perder tempo. E aí entrou um colaborador lá estável. Para quem ainda não sabe, o estável ele é passo a passo. Peraí, deixa eu entender direito o que está acontecendo, é no ritmo dele. Então, pensa bem, as pessoas que chegavam lá, ó, vai lendo isso aqui, já vai atendendo o telefone. Meio assim, não estou falando o que está certo ou o que está errado do lado da empresa, tá? Eu quero falar da situação desse rapaz. E aí é lógico que ele não performou nada nos primeiros meses. Já estavam até pensando em demiti-lo. Porque ele não performava, porque ele tentava, mas não conseguia. Aí a gerente, vamos, você tem que entender logo. E né, ele ficava muito, né? Ela era uma extremamente dominante. E a gente sabe que o dominante é um perfil oposto do estável, então é água e óleo, gente, né? Na comunicação. Foi quando eu entrei para fazer um trabalho, observando isso, eu chamei ela e falei assim, olha, você já percebeu que o perfil dele é estável? A gente fez esse trabalho todo dos perfis, falou, ó, percebeu que ele é estável? Então, você precisa agora, como gestora dele, falar na língua dele. Um estável, ele precisa se sentir seguro para fazer qualquer atividade. Chama ele, faz uns testes, finge que que é uma cliente, faça lá uns teatrinhos, né? Vai fazendo uma chamada ali dos cursos. Mas Gisele, não tenho tempo para isso. Falei, vai por mim. Porque ele tinha outras tantas qualidades que a empresa estava com dó. Falei, poxa, ele é tão leal, né? E a gente conta com ele para tudo, sempre feliz, sempre disposto, mas não estava rendendo. Então a empresa não queria demiti-lo, mas teria que fazer isso. E aí o que aconteceu, Thiago? Ela começou a falar na língua dele, começou a trabalhar nessa estabilidade e também foi ajudando para que ele fosse desenvolvendo, né, mais agilidade, desenvoltura. E Thiago, nos últimos 6 meses, ele está sempre no topo das vendas. Sempre no topo das vendas. Porque ele entendeu a mecânica, ele entendeu a lógica do jogo, digamos assim, né? Das vendas. E ele sempre está lá no topo. Então, não dá para falar qual é o perfil melhor para isso. Depende, a gente precisa entender a estrutura toda. E aí, olha só que bacana que eles estão com funcionário até hoje, felizes da vida, né? E isso passa por cada um lá dos vendedores. Então, olha como o trabalho desse profissional de mapeamento comportamental é importante para que alinhe, para que ajuste, né? De repente, poderia pegar esse profissional, vamos supor que ele não performasse, porque ele tinha outras habilidades, de repente para o financeiro ou de repente para outra área da empresa, a gente pode aproveitar o funcionário, né? Para outros departamentos. Então, aí também tem mais essa parte. Uma coisa, outro nicho, resolução de conflitos. Oi, desculpa. Só para a gente assim, entender aqui, para ficar claro aqui para os nossos ouvintes, então, através do mapeamento comportamental, né, no caso da ferramenta DISC, um líder de uma empresa, de uma organização, faria, nesse caso que você citou, uma melhor alocação do cargo, né, uma melhor direção de cargo para a pessoa, e ainda por cima aproveitaria melhor as competências dele. É isso? Seria isso? Exatamente. Exatamente, Thiago. A gente consegue melhorar. Isso reduz o tempo e reduz o custo do líder. Isso, Thiago. Só que as pessoas pensam assim, olha, primeiro é comportamento, não é da noite para o dia.
Não é da noite para o dia que eu vou ter um novo comportamento. Então, é um processo, né? É hábito. Só que as empresas, muitas vezes, elas pedem porque elas não querem investir, porque elas querem tudo para ontem, elas querem um pó mágico. E aí pensa, demite logo, contrata outro. Olha só onde está o foco delas. Porque elas não querem, não têm a paciência. Só que, gente, em 3 meses, até começando já bem antes, né? Mas geralmente a gente trabalha em 3 meses ali, um processo muito bacana dentro da organização. Você já tem, assim, muita diferença de relacionamento, de conflito, de vendas, de aumento de vendas, aumento de performance. De repente, 2 pessoas que estão ali não estão para aquela área, vamos adequar para outra área. Tudo melhora, Thiago, tudo faz sentido. E o gestor, especialmente o líder, ele economiza, vai economizando muitas palavras depois, porque as pessoas já vão entendendo, e um vai se ajudando, a equipe se ajuda nisso. Mas eles precisam entender sobre os comportamentos, né? Então, é interessante que muita empresa fala assim para mim, Thiago, vem trabalhar só com a liderança. Eu falei, olha, ok, eu trabalho só com a liderança, mas eu falo assim, vai por mim, deixa eu trabalhar com a equipe, pelo menos para eles entenderem, né, o mapeamento dos comportamentos, porque isso vai facilitar para o líder. Imagine o líder ter que explicar tudo isso para os funcionários. Não vai, gente, imagine estudar tudo isso, não tem como. Então, quando eu trabalho a equipe, trabalho a liderança, nossa, flui muito mais rápido, é muito mais fácil. Gisele, eu vou até aproveitar essa oportunidade de estar falando sobre equipe e te fazer uma pergunta. Né? Aliás, essa área empresarial é uma área que, particularmente, eu tenho muita afinidade, porque eu trabalhei ela a minha vida toda como consultor e coach de empresas, né? Hoje eu estou com uma atuação um pouco mais generalista, mas eu por muito tempo trabalhei com isso. Então, eu amo falar sobre isso. Então, tem que fazer mais um pouco de perguntas sobre isso para que a gente pudesse explorar um pouco mais esse conhecimento seu. A gente está num momento, né, que eu nem vou citar o nome, a gente está vivendo uma crise econômica e sanitária mundial. Né? E eu vejo assim os empresários com muitas dores, com muitos desafios relacionados a mobilizar ações para poder superar esse momento. Ações relacionadas a que estratégias que eles vão ter, relacionado à questão da equipe. Então, assim, sobre a equipe que você mencionou, que é a minha pergunta, né? Como que nesse momento que a gente está vivendo aí, esse momento de desafio, qual conselho ou direção, recomendação você daria a partir desse know-how que você tem aí, para os líderes que estão trabalhando com as suas equipes e estão encontrando equipes com desafios hoje, por conta desse cenário que nós estamos vivendo? Thiago, a primeira coisa, sempre vou bater nessa tecla. O líder, né? Seria muito interessante ele mapear o comportamento de cada um da equipe. Porque é através desse mapeamento que vai fazer sentido para o próprio funcionário, para ele adequar algumas coisas, né? E para o líder também tomar uma decisão, uma posição. A gente também trabalha com as âncoras de carreira, que é a nossa identidade profissional. Então, dependendo, geralmente, assim, tem algumas pessoas que podem ter, assim, o puro desafio como a sua identidade principal. Então, se eu estou nesse momento delicado da empresa, mas eu preciso fazer uma ação diferenciada, de repente eu posso pegar esses do puro desafio para entrar numa ação mais desafiadora. Eu posso utilizar uma outra parte de uma equipe para uma outra função. Vou dar aqui um exemplo, uma pessoa que tem aquela competência técnica funcional, eles gostam de aprofundar, gostam de estar tudo muito específico. Então, de repente, para o meu projeto, eu posso pegá-los esses, porque eu vou ter mais assertividade. Muitas pessoas estão em casa, em home office, né? Então, como equilibrar tudo isso? Então, por isso que eu falo, é sempre importante mapear o comportamento para que eu possa tomar uma ação com a minha equipe, para que eu possa tomar uma decisão, fazer alguma estratégia, mas eu preciso entender como eles funcionam. E é libertador para o próprio funcionário, porque daí o funcionário fala assim, nossa, agora faz sentido. Por que eu estava gastando tanta energia? Mas eu entendia que eu gastava energia, né?
por que eu estava sofrendo tanto em fazer tal coisa? Ou por que eu tenho dificuldade muito naquela situação? Isso alivia, Thiago. E aí ele pode dar atenção naquilo que realmente ele tem de força, que ele é bom mesmo, e trazer isso para o trabalho dele. Então, Legal, é a mudança do olhar, é a mudança, né, do prisma, que a gente, infelizmente, a pessoa fala assim, eu não sei o que está acontecendo, só sei que eu estou cansado, que eu estou estressado, mas eu não sei o que está acontecendo. E elas não sabem, coitadas. Infelizmente, nem todos têm esse conhecimento. Por isso que precisamos de mais e mais profissionais nessa área de mapeamento comportamental, para agora, facilitar a vida Gisele, dessas pessoas, das empresas. perfeito. E esse mapeamento, ele identifica também os medos, né? Porque nós vimos que, com essa situação que nós estamos vivendo, as pessoas com muito medo aflorando. Então, como que seria essa questão dos medos nesses perfis aí que você mencionou, do dominante? O mapeamento consegue trazer uma clareza sobre esse assunto, ajudar nesse aspecto? Olha, traz uma clareza, a gente não pode pontuar, por que eu tenho medo do escuro? Não é nesse sentido, né? Mas um exemplo, tem perfis comportamentais que precisam de mais segurança. Então, eles são pautados pela segurança. Então, de repente, se eles estão numa situação onde não há uma previsibilidade, não tem segurança nenhuma, isso pode acarretar medos, que às vezes eles nem sabem que é porque eles estão inseguros. Né? Não consegue ter essa noção, mas isso gera medo. Não vou fazer isso. Não, melhor não. Vamos esperar esse momento passar. E aí isso vai limitando, vai travando, né? Vai, infelizmente, podando eles, né? Trazendo medos. De repente, né? A pessoa está numa equipe onde tem uns dominantes que geralmente podem fazer loucuras porque gostam de desafios, né? Faz de tudo na tora, muitas vezes sem pensar, o que pode prejudicar. E isso gera insegurança na equipe. Então, nesse sentido, dá para a gente perceber, Thiago, tá? Alguns tipos de medos, inseguranças no comportamento. Mas só é possível identificar quando a pessoa começa a entender a sua estrutura, como ela funciona. Aí fala, olha só. Um exemplo, quando eu tenho uma essência do estável muito alta, né? Com influente. O influente quer fazer coisas diferentes, tal, mas o estável quer muita segurança. E quando eu fiz a minha transição de carreira, que é um outro nicho para ser trabalhado com mapeamento comportamental, eu falava assim, calma lá, agora você vai ser empreendedora? Como assim? Empreendedora não tem um salário no final do mês certinho. Você pode receber muito, mas você pode receber zero. Quer dizer, olha só, e meu estável começou a gritar, cuidado, você é louca, você vai fazer isso? Não faz não, não faz não. Né? Eu brinco assim que eu vou conversando com os meus perfis, mas eu falei, é isso que eu quero, fui trabalhando para diminuir toda essa insegurança, esses medos que eu tinha para na minha área de atuação. Olha como é fundamental. Você lembra de alguns outros tipos de medos que você pegou nos seus clientes, de perceber, Thiago? Porque como que a questão da incerteza, né? Como as pessoas elas não têm uma previsibilidade sobre como esse assunto vai se desdobrar. Então, o medo comum é o de arriscar, qual caminho seguir, né? Então, exatamente. E cada perfil vão ter seus medos, tá? Suas inseguranças, referente a cada perfil ali. Mas por isso que é importante entender. Porque daí, olha só, Thiago, eu antes não entendia os meus medos desse comportamento. Depois que eu entendi, hoje eu sou uma empreendedora, eu sou empresária. Então, nunca eu seria se eu não tivesse passado pelo mapeamento comportamental, sabe? Porque eu ia ter muita insegurança, eu não ia fazer essa loucura, que para o estável isso é loucura, né? Então, olha como é importante. Eu falei, não, vou diminuir essa insegurança, vou ativar, né, minha determinação, e meu propósito, né? Eu tinha um sonho, um propósito, e isso cada vez fortaleceu mais. Quantas pessoas têm propósitos, têm sonhos, mas não realizam pelos medos? Mas não identificam o que é que estão, né? O que está travando. Então, isso é importante saber, sim. Gisele, eu acredito que alguns profissionais da área de recursos humanos devem estar ouvindo aqui esse nosso bate-papo, né? Então, assim, eu vou dar um pouco uma pimentada um pouco nessa conversa, né? Até para
para que a gente possa abrir. Eu sei que esse campo é muito vasto e eu quero aproveitar ao máximo aqui você que está conosco aqui, para que você possa contribuir tanto para quem está chegando quanto quem já está atuando nessa área também, né? Sim, sim. Então, a minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que, ainda falando dentro das organizações, existe um processo que está relacionado à integração do profissional à empresa, né? Um processo onde a pessoa passa por um programa de trainee, ou muitas vezes ela passa por um estágio, enfim, são diversos nomes, né? Como que o mapeamento comportamental pode auxiliar esses tipos de programa dentro das empresas? Geralmente, médias e grandes empresas, né? Também muito chamado pelo onboarding, né? A integração do novo colaborador para dentro da empresa. É muito importante, sabe, que tenha o RH, a equipe que vai receber esse novo colaborador, ou no processo do trainee, é importante que a equipe entenda, né, os gestores do RH, e também o novo colaborador já comece a entender. Porque é isso que vai trazer uma afinidade, uma unidade para a equipe. Até para que a equipe também possa aproveitar o melhor desse novo integrante. Né? Nossa, o cara aí, vamos supor, é um analítico, é o que a gente estava precisando. Né? Um exemplo. E vai saber. Porque pensa bem, Thiago, vamos falar que entrou um novo colaborador aqui na equipe. Aí, supondo que essa pessoa seja extremamente analítica. Porque precisam de um analítico ali na equipe. Geralmente, o analítico ele é muito calado, muito introvertido, na dele. Não gosta de se expor, não gosta de falar nada da sua vida pessoal. E aí, se a equipe não sabe disso, e tem muitos, vamos supor, influentes, que gostam de conversar, falar, vai começar meio que ser invasivo, querendo saber da vida dele. Não por maldade, gente. Apenas quer, porque para o influente, uma integração oi, vem aqui, vamos falar, vamos conversar, vamos saber da sua vida, você sabe da minha. É tão normal para o influente, mas isso, vamos supor que daí a pessoa, bem reservada, responde geralmente assim, sim, não, aham, porque ele não é de muitas palavras, e isso já pode gerar o que você falou? Julgamentos. Nossa, que fulaninho ruim, hein? Tinha que contratar isso aqui? E aí já começa lá uma desunião na certa. Para o RH, até para recepcioná-lo, né? Até um pouquinho antes, né? Dependendo ali de dinâmicas que será feita para a escolha do novo colaborador. Cada dinâmica, a proposta dela tem que ser muito bem clara e sabendo que cada perfil vai reagir de uma forma nas dinâmicas. Então, nem toda dinâmica, dependendo do propósito, aquele que mais se sobressaiu, que falou muito bem, é a pessoa ideal para aquilo. Né? Então, a gente precisa, de repente, uma dinâmica mais de raciocínio lógico. Os influentes dominantes provavelmente não se sairão tão bem nessa dinâmica. Provavelmente. Outros perfis podem se sair muito melhores. Mas o outro fala tão bem, mas espera aí, naquela área precisa falar bem? Então, começa já lá do início, aí a pessoa entrou. Precisa preparar o ambiente, né? Isso é muito importante para uma integração. É como o próprio nome diz, né? Essa integração. A pessoa precisa ser bem recepcionada, mas qual é o perfil dela? Para que as pessoas falem na língua dela, nessa receptividade. Para que realmente ela se sinta, né, pertencente ali, mas na língua dela. Então, é isso. Então, as pessoas pensam que, assim, o que acontece nas empresas, sabe, Thiago? Eles fazem uma única forma. Porque, gente, não tem maldade nisso. É que muitos acabam não aprendendo. Vamos supor, tem empresa que faz, vamos chegar, soltar balões, isso aqui, tal. Poxa, tem perfil que quer se enfiar debaixo da cadeira, da mesa, se esconder, porque não gosta disso. Daí fala, nossa, olha o que a gente fez, a pessoa nem deu valor, mas é porque, gente, você não está falando a língua dela. Por isso que seria interessante o RH, né, dependendo da receptividade, da integração que vai fazer, pensar no perfil dele, que já fez o perfil, já entende, e faça cada receptividade para cada perfil. E tem muitas ações, né, Thiago, para que a gente possa observar. E as pessoas vão se sentindo cada vez mais aceitas, valorizadas naquele ambiente. Ô, Gisele, e assim, então a gente pode, assim, pelo que eu estou entendendo aqui, né, um profissional de RH que domina o mapeamento comportamental, ele também é um profissional que entrega mais valor para a empresa. Nossa, mas muito mais valor, Thiago. Muito mais valor.
Um profissional de RH que saiba sobre o mapeamento comportamental, ele vai trabalhar demais dentro da empresa, porque olha quanta... Nós falamos algumas áreas, mas tem inúmeras áreas para serem trabalhadas lá. E olha só o que é interessante, Thiago, que eu mais, né, sou demandada pelas empresas é por causa de conflitos. Não entendo o que meu chefe fala, meu chefe é um grosso, e às vezes o chefe não é grosso. O chefe só está sendo direto. Mas para aquele perfil é um grosso. Porque meus colegas não me entendem. Eu não sei se nas suas andanças como consultor, Thiago, você pegou muito conflito, mas cai no meu colo muito conflito dentro das empresas. E com mapeamento comportamental a gente consegue minimizar. Eu lembro que eu estava numa empresa, Thiago, e um cara levantou, a gente estava fazendo, né, a parte do processo, do workshops lá, e aí um funcionário levantou e chorava. Ele falou assim, chefe, agora eu te entendo, chefe. Como que eu não te... Ele falou, me perdoa pelo meu comportamento com você. Eu te julgava o tempo todo. Eu tinha raiva de você. Por eu não te entender agora faz todo sentido. Foi tão assim, é emocionante, né? Porque eu me emociono porque eu cuido de pessoas, vidas, né? Tendo o seu olhar aberto. E aí os relacionamentos começam a fluir melhor. É inteligência relacional, Thiago. Inteligência relacional. Né? Então, você vê pessoas falando, aí se entendendo, aí as brigas, né? Como no meu casamento, assim, tá dominante demais, hein? Aí outra pessoa já fala assim, opa, já, tá bom, já entendi. Não tem julgamento. Estável, hein? Vamos aflorar esse estável, bora, vamos, né? Entendi. Então, se torna divertido, se torna leve e sem julgamento. Isso que é o bacana, Thiago. Então, olha, um profissional de RH precisa, né, ter esse mapeamento comportamental, com certeza. Gisele, e assim, só para trazer aqui para o nosso ouvinte, a gente teve aqui na EBRA, né, aqui na nossa escola, um aluno que realmente dominou muito bem a área de mapeamento comportamental e foi contratado por uma empresa, se eu não me engano era uma empresa de call center, mas ele foi contratado como gerente de vendas. Legal. Quando o chefe dele descobriu que ele tinha o know-how de fazer mapeamento comportamental, simplesmente mudou a função dele e falou o seguinte, olha, o seu trabalho aqui vai ser fazer o mapeamento comportamental dos entrantes e das pessoas que estão aqui dentro, porque eu quero diminuir o turnover, né, que é a rotatividade em call center, de um modo geral, é grande, né? Então, no caso dessa empresa, era grande. E ele foi muito bem sucedido lá nessa integração, né? Por conta desse valor que ele tinha para oferecer para a empresa. Tá? Então, só um feedback aqui. Mas é muito legal. E, Thiago, a gente está falando aqui também dos relacionamentos internos, né? Dentro da organização. Mas olha a importância da gente trabalhar, no caso de um call center, né? Atendendo o telefone. É possível perceber o perfil comportamental do meu cliente pelo telefone, pelas vendas no balcão, vendas diretas, vendas externas, ou quando o vendedor tem que visitar o cliente. Quando esse próprio vendedor, seja de telefone, do que for, entende sobre o mapeamento, não é que ele vai falar para a pessoa, vou fazer um mapeamento seu, não. Mas quanto mais ele entende do dele, mais ele consegue perceber no outro qual que é o mapeamento do outro. E aí eu consigo falar a língua do outro, né? Então, olha, gente, a conexão para venda é muito mais efetiva, porque eu estou falando, só dar um exemplo, Thiago, se você pega uma pessoa estável e você pressiona demais ela, você perdeu essa pessoa, ela nunca mais vai pisar na sua empresa, ela não quer te ver pintada de ouro, porque ela se magoou, poxa! O estável, gente, ele tem que processar, ele tem que pensar, ele tem que avaliar, ele tem que procurar outros preços, porque para ele é segurança, melhor custo-benefício. Se você pressiona muito ele, pressiona, ele paga mais caro, mas ele não compra de você. Olha, entender esse perfil. O influente fala lá, sabe, de quem já teve, as novidades, o quanto ele vai ter experiência com aquilo, o influente vai. Olha, até a maneira de vender o mesmo produto para perfis diferentes tem que ser com uma linguagem diferente. E pelo telefone é a mesma coisa, você percebe o tom de voz da pessoa, você percebe se a pessoa é mais calma, mais agitada pelo telefone. Né? Então,
faz muita diferença também para as nossas equipes de vendas, né, estarem entendendo para ter uma assertividade melhor. Perfeito, Gisele. Nossa, você falando aqui, eu tive vários insights, eu me vi em algumas situações como isso, como essa mesmo. Né? Recentemente, eu estava na farmácia, fui fazer fui lá comprar um remédio, algumas coisas, e tinha uma menina que estava insistindo, mas ela insistiu veementemente, ela insistiu demais, e eu sou um cliente exigente, e eu gosto de pensar muito antes de fazer a compra. Então, eu entro no modo um pouco analítico quando eu sou cliente. E ela insistiu demais, e eu não gostei daquilo. E eu não gostei tanto que, de modo que eu até evito de comprar nessa farmácia por conta de encontrar com essa pessoa. Olha só. Então, porque você falando aí... É uma sensação ruim, né? Você fala, não quero nem passar perto. Então, eu vejo como que é fundamental um vendedor, uma pessoa da área comercial, dominar essa abordagem, né? Para ela poder ter um feeling melhor, ter uma calibração da sua energia melhor na hora de efetuar essa venda, né? De fazer essa conexão que você mencionou aí. Bacana demais. Exatamente. Olha, e isso, né? Assim, por falar de outra, sucessão familiar, um exemplo, Thiago. Né? O pai quer, ou a mãe quer que o filho vá ficar naquela área da empresa. Mas será que ele tem o perfil para aquela área da empresa, gente? Né? Então, assim, como é importante na sucessão familiar entender sobre os perfis, entender o perfil para quem que você vai, né, fazer essa sucessão, para que ele possa desenvolver. De repente, ele vai precisar ter habilidades que ele não tem, mas lembra, Thiago, é muito mais fácil desenvolver quando eu começo a entender o meu mapa, né, meu manual de instruções, do que eu começar a impor. Não, porque você precisa aprender isso, mas preciso por quê? Como assim? Então, é diferente, é muito mais fácil alguém começar a desenvolver algo que está ruim quando percebe que realmente está ruim, que faz sentido tudo aquilo, do que simplesmente impor. Então, para quem trabalha com sucessão familiar, também aí, ó, grandes oportunidades, gente, para fazer esse entendimento. Então, você é consultor, você já agrega, e assim, a pessoa, olha que interessante, o mapeamento comportamental, quem quer trabalhar só como essa profissão, Thiago, tem muita coisa para trabalhar aí nesse mundão todo, né? Então, assim, imagina, eu já tenho um trabalho. Agrega o seu trabalho, Thiago. Então, se você já é um consultor, gente, pensa, nós estamos falando de comportamento humano. Então, se você não vende nada para robô, você está vendendo para um ser humano. Você trabalha com a área das finanças, um exemplo, essa pessoa agora que faz investimento, dos trading, né? Que está tão em alta, né, Thiago? Para descobrir o perfil de investidor do cliente. Eu sei que tem perguntinhas lá, mas se você está falando com a pessoa diretamente, se você entende o perfil comportamental dela, você já sabe se ela é mais arrojada, se ela tem as inseguranças. Espera lá, mas eu vi vestir isso? Meu Deus do céu! Então, de repente, já vai propor uma segurança melhor. E facilita muito mais, só do que aquelas perguntas padrão, tá? Para que você já conheça o tipo do investidor. Porque você vai ter um outro olhar, a sua comunicação será diferente com esse investidor. Então, se você já trabalha nessa área, olha como vai potencializar, agregar seu trabalho. Você já trabalha como consultor, vai agregar, potencializar a sua área como consultor. Você não precisa deixar de fazer aquilo que você já faz, né, Thiago? Posso contar outros exemplos, Thiago, de outras profissões, de repente, que é interessante? Pode, assim, eu queria, sim, se você pudesse falar também. Desse mais um exemplo, você deu o exemplo da ferramenta DISC, da ferramenta Forças Pessoais. Se você pudesse dar exemplo de mais uma outra ferramenta dentro dessas profissões, como que um coach ou um consultor, que tipo de ferramenta que ele pode utilizar para melhorar a abordagem dele? Olha só, Thiago, tem uma outra que eu comentei brevemente, que é das âncoras de carreira, que é do psicólogo Edgar Schein. Tá? Então, ele descobriu que nós temos 8 âncoras de carreiras, que não são... as âncoras, gente, não é de te, né, amarrar, de te prender, mas sim aquilo que é uma identidade profissional, que você reconhece que é uma essência, que você não abre mão, mesmo em situações difíceis que você esteja.
Então, nós temos 8 âncoras, que nós falamos aqui, por o desafio, competência técnica funcional, competência de gestão geral, nós temos o estilo de vida, temos várias. Entender sobre isso vai fazer diferença. Um exemplo que eu brinco, Thiago, e é interessante, quem tem um estilo de vida muito alto, lembrando, nós temos também as 8, só que algumas são mais predominantes do que outras. Se o seu funcionário tem um estilo de vida, né, muito alto, porque ele assim, ele precisa ter um equilíbrio na vida. É o horário de trabalho, o horário da academia, o horário de estar com a família, o horário de aproveitar o final de semana, tudo para ele é muito importante, esse equilíbrio. E aí você fala assim, hora extra, precisamos de hora extra. Gente, para um profissional que tem esse estilo de vida, pode ser muito penoso para um outro profissional que o estilo de vida seja mais embaixo. Então, de repente, não precisa de todos os profissionais, os funcionários fazendo uma hora extra. Mas talvez aquele puro desafio, um exemplo, né? Ah, não, eu preciso, sabe? Do que quem tem um estilo de vida. E aí também você entender, porque às vezes ele faz cara feia, às vezes, ah, sério, mas final de semana, nossa, essa pessoa não é comprometida. Não, não é que ela não é comprometida, é porque é uma essência profissional dela, é o estilo de vida, ela tem que ter esse equilíbrio. Olha como vai fazendo a diferença para que a gente tenha um olhar diferenciado para o nosso colaborador. Né? Então, quem é um profissional do coaching, profissionais do coaching, a primeira coisa que vocês precisam fazer é o mapeamento comportamental do seu cliente. Por 2 razões. 3 razões. Uma, você como profissional, você vai entender com quem você está lidando. Isso vai te facilitar muito a forma que você vai falar, a forma das estratégias que você vai propor para o seu cliente. Pois, uma estratégia de uma ferramenta pode funcionar para um dominante, mas não pode funcionar para um estável. Talvez você vai ter que adaptar. Olha só que interessante. Não é porque tem a ferramenta X que ela vai servir para todos. A forma de ser feita pode ser bem diferente. Então, isso é para você, profissional, você que é consultor, tá? Também. Você que vai estar lá em treinador. E pelo segundo motivo, porque isso vai acelerar o entendimento do seu cliente. Ao invés de você, às vezes, ficar 5, 6, 7 sessões, para que ele possa ter insights, começar a pegar mais ou menos uma ideia de quem ele é, não. Em 2, 3 encontros, você já mapeou todo o comportamento dele. Isso já vai facilitar para ele também entender como ele funciona. E aí vocês vão se aprofundar onde? No desenvolvimento daquilo que é esperado, né? Que é aquilo que ele veio buscar para atingir essa meta. Então, isso facilita e vai facilitar. O terceiro seria as estratégias para que vocês possam juntos. Então, um exemplo que eu estou atendendo uma coach, ela é muito dominante, analítica, bem racional. E aí a gente está trabalhando umas situações que a meditação seria muito interessante para ela fazer. Mas quem disse que uma dominante, no caso dela, tá? Analítica, com mais outras questões, vai fazer meditação? Então, você entende, Thiago? É muito importante, mas a forma que eu estou fazendo com que ela faça meditação é diferente de quem eu faria para um estável, para um influente. Então, olha como é importante para você, coach, para você, consultor, entender primeiro, né? Fazer esse mapeamento, olha como ele vai te dar possibilidades para você atingir. E de repente você fala assim, nossa, mas eu segui todas as estruturas certinhas e não funcionou. Não é que não funciona, porque lembra da linguagem? Não atingiu exatamente aquele idioma que ele sabe, que ele entende. Você estava falando num outro idioma. Então, a gente precisa entender e fazer realmente direcionado para o nosso cliente, da forma como ele funciona. Gisele, muito bacana te ouvir, assim, a gente fica muito entusiasmado em ver como que você tem uma visão profunda sobre esse assunto, né? Poxa, parabéns mesmo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Tem algumas pessoas, né, que já são analistas do comportamento humano, né? Então, pessoas que já trabalham com o mapeamento. Agora, eu acredito que deva ter aí uma linha tênue entre ser um analista e ser um especialista. E conforme você mencionou, não é uma ferramenta ou duas que faz um analista, mas são um conjunto de coisas, de competências, de ferramenta que vai levar essa pessoa para um nível expert, né? Vamos dizer assim, um nível especialista. Qual a dica que você daria, ou conselho você daria
um profissional que está hoje numa condição na condição de analista, está iniciando essa carreira ou já está há algum tempo nessa carreira, mas ainda não saltou para um nível que ela está esperando? Qual seria a dica, se você pudesse compartilhar aqui com o ouvinte? Tiago, assim, eu vou colocar a minha impressão, né, do como tenho desenvolvido aí tantos analistas. Existem, vou chamar aí de teorias, mais ou menos, que você só precisa entender a teoria do DISC, um exemplo. Sim, ela é fundamental, você precisa entender a teoria do DISC, mas que você não precisa de nenhuma ferramenta para que te ajude a identificar os perfis comportamentais das pessoas. Ok, eu respeito, mas eu acho que você entendendo a teoria e você tendo uma ferramenta que te ajuda, é muito mais assertivo o seu diagnóstico e a sua atuação. Só que daí, muitos só param aí no DISC. Né? Gente, lembrando, o DISC é maravilhoso, super importante, mas ele tem suas limitações. Então, a gente vai encontrar aqui muita força de comportamentos, tá? De atuação, de expressões. Bacana. Ajuda muito, 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 muito. Mas aí, aí as pessoas se consideram, né, analistas em perfil comportamental, utilizando apenas uma ferramenta. E às vezes ainda usa já uma ferramenta ultrapassada, viu, Thiago? Porque não existe a parte do feedback. Tem muitos, mas espera lá, deixa eu entrar rapidamente sobre esse assunto. Olha que interessante. Quando a pessoa responde o questionário, é a percepção dela, do cliente, do próprio cliente. Mas será que essa percepção está certa? Será que ele realmente, a visão que ele tem sobre ele mesmo, é verdadeira? Por isso que no nosso DISC a gente já entra também com feedback, onde a gente convida pessoas, grupos, dependendo ali do objetivo dele, então, ou as chefias, as diretorias, os colaboradores, ou a família, para que responda sobre ele. E isso a gente vai conseguir ter uma coerência. Será que a visão que ele tem sobre ele é a mesma visão das pessoas ali de fora? Então, olha só como o nosso DISC é bem mais evoluído, né? Tem muitas diferenças bem interessantes que ajudam lá no mercado. Aí, o que vem para se tornar esse especialista em mapeamento? A diferença é porque ele vai se tornar, além de ser super especialista no DISC, ele vai ser especialista nas outras ferramentas, Thiago. Que elas vão compor todo. Porque, olha só, olha que interessante, Thiago. Eu sei sobre os perfis comportamentais. Vamos supor que a gente identificou 2 influentes. Nossa, esses 2 influentes é para uma área que é da influência. Que bacana! Mas aí, eu contrato os 2, eu tenho que escolher entre um ou outro ali. Ah, mas os 2 são influentes, Gi. Eu precisava, o cargo era influente, então se virar, tira aí no par ou ímpar. É assim? Não! E aí eu utilizo outras ferramentas para, mas olha a força desse daqui. Ele tem a força da bondade, ele tem a força aqui da espiritualidade, supondo que, dependendo da área, eu quero que ele tenha essas forças. Nossa, o outro já tem uma força ali da criatividade alta, a força da perspectiva, uma força da perseverança. Olha como já vai começando a destrinchar. E aí, então, se pelo DISC eu já descobri quem eu quero, já ok, mas só o DISC não basta. Aí eu vou pelas forças, vou pela identidade profissional dele, vou por como ele se sente valorizado. Entende como vai construindo, vai completando o mapeamento da pessoa? Então, se você já é um profissional analista em perfil comportamental, venha se tornar um especialista em mapeamento comportamental. Você vai usufruir o que você já conhece, parabéns por esse conhecimento, você não vai perder. Mas você vai potencializar, reforçando o DISC, com feedback ainda, com outros índices super interessantes e mais outras ferramentas, outros assessments que vai te ajudar a compor um mapeamento. Aí sim, tem gente que fica falando, você vai ser um especialista em mapeamento comportamental de uma ferramenta. Como é que você vai fazer um mapeamento comportamental com apenas uma ferramenta? Lembra, vai ter falha, gente. Infelizmente, nós somos seres humanos, nós não somos robôs. É lógico, até o próprio mapeamento comportamental, que nos ajuda muito, a gente não consegue ver 100% a pessoa. Então, imagine se eu utilizar apenas uma ferramenta, como se vai me ajudar? E se eu uso outras, tantas? E outra coisa, Thiago, interessante. Tá bom, você identificou aquilo que precisa, junto com o cliente, né? Identificamos aquilo que precisa ser desenvolvido, lapidado, melhorado.
Ok, então boa sorte, viu? Boa sorte, vai? Não! Aí é que entra, né, Tiago, que a gente estava conversando sobre um plano de desenvolvimento comportamental. É o PDC, Plano de Desenvolvimento Individual Comportamental. Toda estrutura para que você possa acompanhar o passo a passo do desenvolvimento do seu cliente. Como é muito importante, ou o próprio líder trabalhando com seus liderados, né? O próprio RH trabalhando com os funcionários. Existem inúmeras formas, mas precisa de acompanhamento. Se você não acompanha, quem nunca, vou fazer uma pergunta aqui, né, Thiago? Quem nunca foi numa palestra, saiu de lá motivado, falou, nossa, essa palestra foi para mim, serei diferente, agora eu entendi tudo. Uma semana depois, nem lembrava mais da palestra. 2 semanas depois, mesmo comportamento, porque não tem acompanhamento, não tem um plano. Que o Thiago falou do A para o B, não tem um plano claro sobre isso, não entendeu como funciona. Infelizmente, não vai conseguir alcançar o seu resultado. Então, vai ficando mais claro tudo isso, né, Thiago? Perfeito. Nossa, bacana demais. A gente está quase chegando no tempo do fim aqui, José, mas eu queria fazer mais uma pergunta, assim, em cima do que você está falando. A gente sabe que a gente está num mundo 4.0, né? Nós estamos vivendo agora a 4ª revolução industrial, tudo está muito digital. E eu queria saber, assim, a minha pergunta é, esse especialista em mapeamento comportamental, ele possui tecnologias hoje que auxiliam o trabalho dele? Como que é? Ou ele ainda trabalha naquele modelo assim mais tradicional de contato com a pessoa? Enfim, ele pode trabalhar online, né? Fazer atendimento, né? Como que é essa visão desse 4.0, vamos dizer assim, desse profissional? Muito legal essa pergunta, né? Não tem nada, a gente não trabalha com papel, gente. Meio ambiente está pedindo socorro aí, né? Então, esqueça o papel, né? A parte, vamos dizer assim, a forma analógica do processo. Nós temos uma plataforma, né? A Nexus Performa, uma plataforma de gestão comportamental, onde você terá todo, né? O que essa plataforma traz? Todo o seu acompanhamento do seu cliente, todas as ferramentas lá, para que você possa utilizá-las, né? São inúmeras ferramentas. Então, bacana é que você vai enviar todo o convite das ferramentas para o seu cliente por e-mail. Então, ele vai responder no próprio computador dele, tá? No celular dele, de forma automática, já gera um relatório. Então, bacana que quando na cidade que eu atuo, mas assim, quase eu não tenho pessoas da cidade, eu tenho pessoas do Brasil todo, Thiago. Ainda mais, isso antes da situação, né, que nós estamos passando aí, muito antes, eu já atendia de forma online, por esse aplicativo, um exemplo, né, da melhor forma aí, conversando com a pessoa, então eu coloco o relatório dela na tela, ela recebe o relatório por e-mail, então é muito fácil. E o bacana é que fica muito assim, muito profissional, sai o relatório com uma capa bacana, com o que está por trás de tudo isso, sabe, um conceito. O seu cliente, ele, ainda mais se for um analítico, né, Thiago, que precisa de muitas informações, ele vai estar todo respaldado pelas informações. Então, você profissional, você vai entrar, olha só que interessante para as empresas. Você vai entrar com papel lá, a empresa quer números, mas como é que eu vou numerar comportamentos? Como é que eu vou metrificar um comportamento? Por incrível que pareça, é possível a gente metrificar um comportamento. Então, você gera relatórios para o gestor. Olha só aqui, porque a gente consegue mapear o comportamento de um cargo. Isso é extremamente importante, Thiago, antes da contratação. Mas qual o comportamento para aquele cargo que eu quero? Aí sim eu vou colocando as pessoas referente ao cargo que eu estou querendo, o comportamento. E isso possui relatórios para que a gente possa mostrar para o gestor, né, para o RH, para quem está nos contratando. A gente consegue ver numa equipe, Thiago, por exemplo, quem é que está abaixo, né? Quem é que está um pouquinho fora da curva daquela equipe. Ah, vou demitir? Não, vamos chamar, vamos conversar. O que está acontecendo? Por que não está performando como os outros? Então, a gente consegue ter a gente tem essa plataforma de gestão comportamental para auxiliar no trabalho. E, Thiago, eu falo assim por mim, que antigamente, né, lá atrás, eu entrava com papel, que era o único recurso que a gente tinha na época, nas empresas, mas depois da plataforma, os meus números aumentaram de atendimento nas empresas.
Faz toda a diferença você ter uma tecnologia pautada. Por isso que eu fico assim, gente, eu vejo pessoas pregando que você só basta ter o conhecimento. Se é só para sua vida, beleza, só basta ter o conhecimento. Mas se você é um profissional que quer atuar dentro do seu processo de coaching, consultoria, nas empresas, né? Seja para sua própria empresa, o que for, você tem que ter uma tecnologia atrelada a isso, porque ela vai te dar informações valiosíssimas, dashboard, para que daí, referente àqueles números, àqueles dados, você traça a estratégia para aquela organização. Perfeito, perfeito. Bacana, Gisele. Nossa, demais, demais. Gisele, a gente está se encerrando aqui, né? Estamos encerrando esse processo aqui. Alguns ouvintes devem estar se perguntando, né? Poxa, o que fazer para se tornar um especialista em mapeamento comportamental? Então, assim, tem cursos. A Gisele, o que você trabalha? Qual caminho que você pode oferecer? Enfim. Tá, sim, tem informações, né? Tem a formação para se tornar um especialista em mapeamento comportamental. Então, ó, fica atenta nas minhas redes sociais, ó, o Instagram, @GiseleGarciaOficial, tem meu YouTube, tá tudo lá. Vocês vão saber que logo, logo, se tudo der certo em janeiro, já tem a próxima formação, mas nós temos várias formações. Depois que a pessoa se tornou especialista em mapeamento comportamental, a gente vai levá-los para engenharia de equipes, toda essa parte dentro das empresas. E o bacana, Thiago, quando ele se torna um especialista em mapeamento comportamental, ele já vai ter renda. Isso que é bacana. A pessoa já pode estar atuando e já recebendo por isso, pelo seu trabalho. Não é uma coisa amorosa. Ai, eu preciso fazer mais 300 cursos para daí me sentir preparado. Não. A pessoa já entendeu, ela vai fazer ali, vai ter, né, para fazer com seus próximos e ó, já pode atuar. E sabe o que é bacana, Thiago, que eu sei que a gente está finalizando, só para que o profissional entenda que qualquer pessoa, independente da área que trabalha, pode se tornar um especialista em mapeamento comportamental. Um exemplo, eu tenho uma professora de inglês. O que uma professora de inglês vai fazer um curso de especialista em mapeamento comportamental? Tudo a ver. Hoje, os alunos dela, a forma dela dar aula é totalmente personalizada, Thiago. Porque ela ajuda primeiro para ela conhecer o seu aluno e ela, através das aulas, ela faz o mapeamento com o aluno para o aluno também se empoderar. Olha que interessante, Thiago, como ela é super diferenciada no mercado por utilizar o mapeamento com os alunos de inglês. Eu conheço uma fotógrafa que ela também se tornou especialista em mapeamento comportamental, porque faz toda a diferença o tipo de fotos para o cliente. Um cliente mais estável, ela já percebeu que são fotos mais assim, de estilos, a forma de falar, o tipo de poses para fazer. Totalmente diferente para um outro tipo de perfil. Então, assim, olha que interessante, você não precisa deixar a sua área de atuação, mas você pode complementar para potencializar a sua área de atuação. Legal, Gisele. Nossa, é ótimo. A pessoa pode também ter uma renda extra, né? Ela desenvolve uma função e pode atuar como um especialista nessa área, né? Se tornar especialista nessa área, quem sabe, identifica sabe, ajudar as pessoas a se tornarem melhores, a terem seus sonhos realizados, objetivos, é fundamental, né? Que se torne um especialista em mapeamento comportamental. E isso já vai te ajudar em muito, muito. Você vai falar, como é que eu não tinha isso antes? Você vai trabalhar, as pessoas vão, sabe, precisar muito da sua ajuda e você vai, gente, ganha muito bem. Falando aqui agora de profissional para profissional, se ganha muito bem nessa área. Se você se dedicar, você vai ganhar muito bem, você não passa fome, não. Porque onde tem um ser humano, você pode atuar. Olha que interessante isso. Perfeito. Onde tem um ser humano, você pode atuar. Então, é pessoas no individual, né? É no matrimônio, é nos relacionamentos, nas escolas, para estudantes, uma coisa que a gente quase nem citou aqui, para estudantes, universitários, tem um campo imenso, sedento, precisando da tua ajuda como profissional nessa área do mapeamento comportamental nas escolas. Então, tem muita área, Thiago, tem muita área para trabalhar. Então, se você é uma pessoa, gosta de, né, já tem essa pegada do desenvolvimento humano, você pode se tornar um especialista em mapeamento comportamental e ter uma rentabilidade muito, muito boa com essa profissão. Perfeito, Gisele. Que ótimo ouvir isso. Aqui na EBRA, a gente acredita muito
nessa visão do mapeamento comportamental, né? Nós temos cursos nessa área, né? E bacana, Gisele, a pessoa quer te encontrar, né? Você acha que já falou aí, mas se você puder deixar aqui, como que ela te encontra? Você tem canal no rede social, Face, como Insta, como é que é? Tenho, mas a gente vai deixar aqui, né, marcadinho, tudo, mas é @GiselleGuessOficial, tanto no Instagram, no Face, no YouTube. Lá pelo meu Instagram, já direciona para o meu YouTube. Vou deixar meus contatos lá, meu e-mail, então eu estou super à disposição, qualquer dúvida, tirar dúvidas de vocês, saber mais do próximo treinamento, da nossa próxima formação. E olha, o bacana, sim, sabe, Thiago, que como eu tenho, deixa eu já falar aqui, como é minha força, minha virtude é bondade, né, e generosidade, né? Então, assim, quem se torna analista é para a vida, é para sempre. Vocês vão estar, sabe, vocês vão ter um canal comigo para tirar dúvidas, para saber como potencializar a sua atuação. Enfim, quem está lá sabe que vai ser assistido, vai ser atendido. Então, é muito bacana, a pessoa não fica solta, fez a formação, agora se vira. Não, você tem todo um acompanhamento bem interessante aí da minha parte, né, da formação. Vale muito, muito a pena. Gisele, olha, tô maravilhado aqui com a sua explanação. A gente vê que a sua história com o mapeamento comportamental é uma história assim, onde você experimentou, né, os seus cases, né? Você ama o que você faz e você faz o que você ama. Nossa, é percebível aqui na sua fala, a gente sente a energia, o amor que você transmite quando você fala sobre esse assunto, tá? Parabéns aí por esse pequeno bate-papo, né, por você ter concedido esse espaço para nós, tá? E também gostaria de agradecer o ouvinte, você que está nos ouvindo, que nos acompanhou até o final aqui dessa palestra, praticamente uma palestra aqui que a Gisele fez sobre esse assunto. Gratidão a você, tá? E querendo saber mais também sobre os nossos assuntos, né, procura lá @ebra.desenvolvimento humano, que é a nossa escola. Nós também trazemos assuntos relacionados a este tema, tá bom? Gisele, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço, Thiago. Foi uma honra estar aqui com você, falar um pouquinho com você. Foi muito bom falar para os seus ouvintes também. Estou à disposição, tá, Thiago? Marca com antecedência. Que eu dou um jeitinho na minha agenda para a gente ter outros bate-papos aí que eu adorei, Thiago. Com certeza, já estou te convidando aqui, vamos ter mais assuntos sobre esse tema, porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber mais e mais sobre esse assunto. Entre outros assuntos, né? Entre outros tantos, é verdade, Thiago. Obrigada, viu? Gratidão mesmo, obrigada. Tá bom.